Oi gente, eu sou a Duda e hoje a gente vai conversar sobre o livro Ressurreição, do Jason Mott, publicado pela editora Verus, que é um selo do grupo editorial Record. Bom, eu acho que muita gente sabe que este aqui é o livro que originou a série Resurrection, que está passando no canal AXN aqui no Brasil. Acabou de terminar a primeira temporada e foi por causa da série que eu quis ler o livro. Eu adoro a série, assisti já a primeira temporada inteira. Eu achava erroneamente que só teria uma temporada, porque o AXN ficou alardeando que era uma minissérie de 8 episódios. Mas tem nova temporada, já foi aprovada uma nova temporada, então a gente vai ter a continuação, até porque a primeira temporada termina de uma forma que não tinha como terminar, então tem que ter uma continuação. Bom, uma coisa que vocês precisam saber, quem quiser ler o livro já tenha visto a série, é que o livro tem muitas diferenças. Então, a série foi adaptada para televisão, mas simplesmente adaptada à ideia geral. Existem várias diferenças entre um e outro. Eu fui ler o livro pensando que o livro me traria algumas respostas em relação à série. Mas não foi o que aconteceu, em parte. Claro que eu não vou dizer nem spoiler, podem ficar sossegados, porque o mais legal na série é porque ela é muito misteriosa, existe muito suspense. Então, como é a série? Vou fazer um paralelo entre a série e o livro pra ficar mais legal, tá? Na série, existe a pequena cidade nos Estados Unidos que se chama Arcadia. O primeiro episódio da série começa com um menino acordando na China. E esse menino calha de ser o Jacob, que é o filho do Harold e da Lucille, que moram nos Estados Unidos. Só que o Jacob morreu há mais de 50 anos por aí. E ele está exatamente do mesmo jeito. Ele tem 8 anos de idade, ele acordou na China, ele é levado para os Estados Unidos e um agente do FBI, que quem faz o papel é o... esqueci o nome dele, é o Foreman de House. Ele faz o agente Martin Bellamy, do FBI. Então o agente vai levar ele nessa casa e perguntar... O menino diz onde é que é a casa dele, o agente resolve levar ele lá. E o Harold e a Lucille ficam sem palavras, né? Porque o filho deles de mais de 50 anos acabou de aparecer na porta deles, exatamente do mesmo jeito que ele estava quando morreu. Ele morreu afogado. E é o primeiro caso nessa cidade de Arcadia. Não tinha acontecido isso em nenhum lugar, pelo que a série dá pra entender. Esse é o primeiro caso e pouco a pouco, no desenrolar da primeira temporada, acabam aparecendo outras pessoas nessa mesma situação. A série aponta mais para um lado misterioso. Então, existe algumas, por exemplo, o Jacob, ele consegue sentir outras pessoas que estão na mesma situação que eles. Então, todo final do episódio já termina de um jeito que a gente mal pode esperar para um novo episódio, porque é muito suspense acontecendo, as histórias dos personagens são muito bacanas. É uma série muito legal, ela é produzida inclusive pelo Brad Pitt, eu nem sabia, eu vi aqui em cima. Tem um livro que inspirou a série Resurrection, produzida por Brad Pitt para a rede de TV americana ABC. O livro já começa completamente diferente e ao mesmo tempo igual. Vou explicar, porque o livro começa com o agente Martin Bellamy indo até a casa da Lucille e do Harold para entregar o Jacob. As mesmas pessoas, do mesmo jeitinho, só que o Martin Bellamy, agente do FBI, ele não é bem do FBI, ele faz parte de uma agência norte-americana que foi criada justamente para catalogar as pessoas que já estavam mortas, que estão voltando. Então, no livro é uma coisa que já acontece no mundo inteiro, já começa com essa situação no meio do caminho. Eles sabem que isso está acontecendo, o Harold e a Lucille já até esperavam que talvez o filho deles voltasse, focado na cidade de Arcadia, da mesma forma que a série. Só que o desenrolar dos acontecimentos é totalmente diferente, inclusive até os personagens. Existem personagens iguais, mas existem muitos personagens que foram criados especialmente para a série, como é o caso da médica, que eu esqueci o nome, talvez eu tenha anotado o nome dela aqui. A Maggie, a médica é a Maggie. A Maggie não existe no livro, mas existe na série. O pai dela, que é o Fred, existe no livro, mas ele não é o irmão do Harold. Então, pra quem assiste a série, dá pra perceber de cara as diversas diferenças. Ao mesmo tempo, a base é similar, claro. A história do livro vai para um lado completamente diferente. Existe uma grande problemática que não aconteceu ainda na série. Eu não sei se vai acontecer. E eu vou deixar no ar, porque talvez... pra dar um certo mistério, né? Pra não entregar a história pra vocês. Mas a volta dos mortos, a vida, né? Claro que vai trazer muitos questionamentos e muito terror até por parte de algumas pessoas que não sabem os seus parentes, né, que já morreram e voltaram exatamente igual, ou se são outras criaturas, não sei. Então existe essa dúvida, quem são eles? E claro que isso ocasionaria terror no mundo inteiro. Então, o desenrolar desses questionamentos e de todo esse temor que a parte da população sente é mostrado aqui neste livro. E tem uma problemática que vai acontecendo por boa parte do livro. Uma coisa legal também é que no livro a gente também vê de vez em quando o ponto de vista, todo início de capítulo, na verdade, a gente vê o ponto de vista de um ressurgido. No livro não tem muito suspense. É claro que a gente fica curioso para saber quais são as respostas que o autor nos vai dar para uma situação tão incomum.
E muita gente não gostou do livro. Eu já sabia disso antes de começar a ler, porque achou que a ideia foi bacana, mas foi mal desenvolvida. Ele poderia ter colocado algo a mais, sabe? Mas eu gostei do que o autor propôs, eu entendi bem o que ele quis passar com o livro, porque no final do livro ele escreveu uma nota falando como foi que ele começou a escrever o livro, quando na história dele. O protagonista desse livro é inspirado nele mesmo, que é o autor, esse aqui, o Jason Mott, que é o agente Martin Bellamy. Ele colocou muito dele no agente, inclusive a história de parentes dele que morreram. Então ele mostra, foi por causa de um sonho que ele teve na vida real, que surgiu a ideia de, geralmente muitos autores, acontece assim com muitos autores, né? A partir de um sonho surge a ideia de escrever um livro. Então ele quis passar uma mensagem com esse livro. O livro fala muito sobre fé, mas não no sentido religioso, que eu achei bacana, né? Porque o público é mais abrangente, né? Se fosse uma coisa voltada mais pra religião, acho que talvez não seria muito legal não, porque certos livros impõem algumas crenças pra gente, mas não, em momento algum passa pra esse quesito mais religioso. Eu gostei do livro, eu gosto mais da série, eu admito, porque a série é mais voltada pro suspense mesmo, existem muitos mistérios, e aí eu fiquei até um pouquinho receosa que a série não me traga uma boa explicação ao final, porque eu acho que para a série especificamente, pelo que a série está proporcionando, é necessário uma grande explicação, é o que eu espero, né? Então eu vou continuar acompanhando a segunda temporada, mas assim, a proposta do livro é outra. Existem muitas semelhanças, mas a proposta é diferente. Acho que como uma pessoa que já passou por essa experiência de perder alguém muito próximo, o autor conseguiu colocar os medos e os receios e os questionamentos e todo o processo de perda que as pessoas passam ao longo da vida por perderem alguém muito querido, alguém da família. Então a partir do momento que essa pessoa volta, existe todo um processo também de aceitação, de dúvidas. Então o livro é mais voltado para o drama mesmo, não existe esse foco no suspense que a gente vê na série. Eu achei interessante acompanhar todo o processo de aceitação ou rejeição que acomete uma pessoa numa situação tão incomum. É um livro bastante reflexivo em certo sentido. O foco é mais nos sentimentos, ele é até mais introspectivo nesse aspecto. Tem também uma minissérie que foi lançada na TV francesa que se chama, eu não sei falar francês, tá? Então é mais ou menos assim, Le Revenants, uma coisa assim. Claro que tá completamente errado, vou deixar aqui o nome embaixo pra quem souber falar, que é como se fosse também os ressurgidos, algo assim. E a proposta das duas séries são muito parecidas, inclusive eu achei que elas eram a mesma série, só que uma da televisão francesa e outra da televisão norte-americana, mas não são. A série dos Estados Unidos, que é Resurrection, é inspirada no livro do Jason Mott, e a série da francesa, apesar da base bem similar também, que é uma cidadezinha onde alguns mortos voltam à vida, ela é inspirada num filme que passou na França. Então ela é inspirada num roteiro de um filme e o desenrolar dos acontecimentos são completamente diferentes. Então a gente tem várias opções para quem gosta do tema, porque existe essa série francesa, existe o livro que já é diferente da série norte-americana e existe a série norte-americana. Eu acho que para quem acompanha a série, é bacana acompanhar também o livro, para saber qual foi a ideia, a base do autor, qual foi a ideia original que ele teve para passar essa mensagem que ele quis passar aqui com esse livro. É necessário fazer essa separação mesmo. Se você for esperando encontrar o rumo que a série toma no livro, pode ser que você se sinta desapontado. Da forma que terminou a primeira temporada, eu acho que vai sim para um rumo parecido com o da série, pelo que aconteceu no final da primeira temporada. Então eu espero que pelo menos no final exista uma explicação talvez um pouco diferente, porque o livro não coloca algumas coisas que a série coloca, mas se a série está se dando liberdade de trazer mais questionamentos e mais mistérios, então eu espero que ela consiga resolvê-los, né, e que se desprenda do livro e traga talvez um resultado diferente. Mas eu gostei da ideia do Jason Mott, gente, eu achei tadinho. Tem muita gente que fala que o livro deixou a desejar nesse aspecto, porque acho que é natural a gente esperar algum mistério muito grande em relação a uma história tão incomum. Mas eu gostei, enfim, eu acho que quem se interessar pelo assunto, não é nada religioso, tá? Porque fica parecendo Resurrection, ressurreição, e essa capa aqui fica parecendo que é um livro de espiritismo, ou sei lá o que, o evangélico, católico, enfim, de alguma religião, mas não é. É uma história de ficção como qualquer outra, e o autor resolveu criar com algo muito específico em mente, em base de uma experiência que ele próprio teve e ele quis repassar no livro de uma forma que fosse interessante também para outras pessoas. Então, enfim, tá aqui. Quem quiser saber um pouquinho mais, eu também vou escrever uma resenha lá no blog, vou deixar o link da resenha aqui embaixo. E se você já tiver lido o Ressurreição, me conta aí o que você achou, se você acompanha a série e tem curiosidade de ler o livro. Um beijo super grande para todo mundo que assistiu e até a próxima.